Setores da construção civil, obras públicas e mineiros são alvos da segunda fase da Operação Trabalho Digno. Bobi Wine baleado em confrontos com a polícia ugandesa. Boa tarde, Angola. A informação sobre o que acontece em Angola e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Olá, Angola. Boa tarde. Os cidadãos em Luanda passam a contar com um novo serviço de hemodiálise e nefrologia, fruto de obras de requalificação da Clínica Girassol, aqui na província de Luanda, promovida pela petrolífera angolana Sonangol. Vamos estender o sinal ao encontro da jornalista Susana Ângelo. Susana, boa tarde. O detalhe da informação é consigo. Boa tarde. Está então aberto o serviço de hemodiálise e nefrologia aqui na Clínica Girassol, no primeiro andar, no edifício 1. Este é, de resto, um serviço que estava a funcionar na cave desta unidade hospitalar, pois este local onde nos encontramos estava a ser reabilitado. Foi reabilitado um processo que começou em 2021. Vamos muito rapidamente conversar com Ad Miguel, é chefe do Serviço de Hemodiálise e Nefrologia da Clínica Girassol. Ad, estamos a falar de agora aqui uma ala que vai também permitir um serviço mais humanizado. Estamos a falar da capacidade para quantas cadeiras? A nossa capacidade aumentou para 24 cadeiras, distribuída por 3 turnos. Então, nós temos uma capacidade diária de atender 70 pacientes aqui no nosso centro de diálise da Clínica Girassol. Um serviço mais humanizado para os pacientes e também para vocês, enquanto profissionais. Sim, o primor, enquanto Clínica Girassol, é sempre garantirmos um atendimento humanizado, de qualidade aos nossos utentes, e é isso que se pretende com este novo serviço, com uma nova estrutura, com melhores acomodações para os nossos pacientes e com uma tecnologia avançada para o tratamento dialítico. Quando diz que aumentaram os serviços, o número de cadeiras, antes eram quantos? Antes nós tínhamos 17, passamos para 24. Tínhamos uma capacidade diária para atendermos 51 pacientes, distribuídos apenas em 2 turnos. Hoje nós temos uma capacidade maior para atendermos então 70 pacientes diários, distribuídos por 3 turnos de diálise. Se aumenta aqui o número de pacientes, há também a necessidade de se ver o número de profissionais. Há capacidade para tal? Há a capacidade para tal. Nós temos recursos humanos suficientes para dar resposta àquilo que são as necessidades do serviço de diálise nesse momento. Nós temos aproximadamente 16 profissionais no serviço de diálise, entre angolanos, a equipe é toda angolana, entre médicos e enfermeiros, assistentes administrativos, psicólogos e assistente social. Antes funcionavam na cave. Como é que era o vosso trabalho no local improvisado? No local improvisado nós conseguimos manter aquilo que são as recomendações. Não tivemos intercorrências com pacientes em momento algum ao longo desse período. Conseguimos manter uma eficácia dialítica dos pacientes, conseguimos ter os pacientes a realizarem o tratamento com a mesma qualidade como se estivéssemos aqui na estrutura nova. Muito obrigada. Ad Miguel é chefe do Serviço de Hemodiálise e Nefrologia da Clínica Girassol, que hoje está com uma estrutura diferente para este tipo de serviço. Aqui onde nos encontramos, este local esteve em obra durante 3 anos para dar aos pacientes e também aos próprios profissionais um serviço mais humanizado. Nós vamos continuar a acompanhar esta atividade e nos próximos serviços da Rede Girassol trazer outras incidências e também depoimentos de médicos e de um profissional que de resto foi o mentor desta estrutura aqui onde nos encontramos. Susana Ângelo, Josué Massuaco, boa tarde. Susana Ângelo, boa tarde.
Medidas de prevenção e rastreio são recomendações dos especialistas para despistar ou evitar a evolução do cancro da próstata. A doença afeta principalmente os homens e Angola registra um número preocupante relacionado com a incidência desta patologia. 4 em cada 7 homens acima dos 45 anos têm cancro da próstata. Apostar em medidas de prevenção, como o rastreio, é das alternativas recomendadas pelos especialistas para despistar ou evitar a progressão do cancro da próstata. A doença, que afeta principalmente homens em idade avançada, vem registrando números preocupantes. Só para se ter uma ideia, 4 em cada 7 homens acima dos 45 anos têm o cancro da próstata. Um câncer da próstata, alguns detectam de uma forma precoce, mas a maior parte, quando detecta, já está numa fase avançada. Daí que é muito importante, estamos sempre a conscientizar, para fazermos a conscientização da população em geral, não é? Para o exame da próstata, as consultas pontuais, né, que tem que ser feita, exatamente para encontrarmos essa doença logo no início, que é a chave. Todo cancro, quando é achado no início, tem uma grande probabilidade de cura. Então esse é o nosso grande desafio, alertarmos a população, educarmos a população a procurarem não só quando tem sintoma, né, mas procurarem de forma rotineira os profissionais de saúde para o devido rastreio do cancro da próstata. Porque obviamente que o toque da próstata é o famoso toque milagroso. Pode dar muita informação e dá muita informação aos médicos urologistas, né, sobre o real estado da próstata. E às vezes o paciente está sintomático e só se dá conta que há algum problema com o toque. Então é uma questão de educação da população, temos que educar mais. O diagnóstico precoce da doença, a sustentabilidade dos sistemas de saúde e a inteligência artificial aplicada à medicina serão alguns dos temas abordados no Congresso da Clínica Girassol, que deve contar com a experiência de especialistas nacionais e estrangeiros. Da Espanha, uma das novidades trazidas para Angola é o tratamento por vía de resonancia magnética. El curso principalmente, su objetivo es de mostrar la utilidad de la resonancia magnética de próstata y cómo vamos a interpretarla, porque el objetivo es detectar el cáncer de próstata de forma precoz. Y lo que hemos estado haciendo, vamos a hacer hoy también y mañana, porque este curso consta de 3 días, de forma intensa, analizar cómo podemos detectar de forma precoz el cáncer de próstata utilizando la resonancia magnética. O 4º congresso, que acontece entre 5 e 6 de setembro, é antecedido pelo pré-congresso, onde são ministrados outros cursos, com destaque para o Internacional da Próstata. Está a ser um curso bastante interativo, há uma interação muito grande não só da comunidade de radiologistas, mas também da comunidade de urologistas cá no país, em que está a ser muito proveitoso, né? Estamos a ter atualizações e novos protocolos e guidelines internacionais que obviamente que vamos aplicar no nosso dia a dia, e enquanto profissional de saúde estamos bastante satisfeitos, não é, com este evento, este curso internacional da próstata, e está sendo de grande vantagem. Atualmente, Angola conta apenas com 21 médicos urologistas, sendo que metade destes estão na província de Luanda. A prevenção é sempre o melhor caminho, por isso as consultas regulares são sempre recomendáveis. A Polícia Nacional procede à apresentação pública dos resultados de uma micro-operação efetuada de 21 de agosto a 2 de setembro. O Mandela Silva vai atualizar a informação. Mandela, boa tarde. É consigo. Boa tarde, Adilson Garcia, e boa tarde extensivo a toda a audiência. De facto, estamos mais uma vez no Comando Municipal de Viana, onde está a ser apresentado de novo marginais ou supostos marginais que de alguma forma estão acometidos em diversos crimes como roubo, furto e uso de estupefaciente vulgo liamba. Mas para mais informações, nós vamos então à conversa com o porta-voz em exercício da Polícia Nacional, Euler Matari. Boa tarde, está em direto para a Rede Girassol. É mais uma vez para dizer que o crime não compensa.
Exatamente, o crime não compensa. Antes de dizer que sou porta-voz em exercício do Comando Provincial de Luanda, da Polícia Nacional, dizer que o município de Viana, ou seja, o Comando Municipal de Viana, no âmbito da repressão e prevenção dos crimes violentos, realizou de 21 a 3 de setembro, ou seja, de 21 de agosto a 3 de setembro, a micro-operação denominada Viana Segura, caracterizada por patrulhamento ostensivo que visou elevar o sentimento de segurança das populações nos territórios operacionais dos bairros quilômetro 9A, quilômetro 12A, Bairro da Paz, Vila Sede, Regedoria, Boa Fé, Zango 2, Zango 4, Calucango, quilômetro 30 e Vila Flor, tendo alcançado os seguintes resultados. Portanto, foram detidos durante esta operação 20 cidadãos nacionais com idades compreendidas entre 16 e 42 anos de idade, com realce para a detenção de um cidadão de 42 anos de idade que foi indiciado na prática do crime de falsa qualidade. Ou seja, este cidadão é mecânico de profissão e um efetivo da Polícia Nacional terá levado a sua viatura na oficina onde o mesmo trabalha e o mesmo furtou do interior desta mesma viatura o par de fardas, ou seja, o uniforme do efetivo da Polícia Nacional. Tendo o mesmo utilizado aquele uniforme e foi para a rua, para a via pública, onde interpelou algumas motorizadas, furtou estas mesmas motorizadas e foi vender. No âmbito depois de uma denúncia pública, despoletou-se a diligências investigativas de inteligência policial e culminou com a sua detenção e também a moto que ele estava a utilizar, ou seja, foi apreendida. Portanto, dizer que no âmbito das apreensões foram apreendidas 10 armas de fogo, sendo 7 do tipo metralhadora AKM, 3 do tipo pistola, 3 botijas de gás butano de 12 kg, um fogão doméstico, uma máquina de lavar, uma arca frigorífica, 2 aparelhos de sons, ou seja, amplificadores de sons, 5 motorizadas de marca Polo de cor preta, 5 TVs plasma de 32 polegadas, 4 perucas, um descodificador da DSTV, uma coluna de som, um computador portátil, 3 balanças de pesagem, 100 kg de estupefaciente do tipo Lhamba e uma viatura de marca Toyota do modelo RAV4 antes em Poço dos Marginais. Portanto, foram estes os resultados que a polícia obteve durante esta operação. E dizer que nós vamos continuar e aconselhamos aos nossos jovens a não se envolverem na criminalidade, porque se assim o fizerem, serão detidos pelas forças policiais. Muito obrigado, Euler Matari, ele que é então o porta-voz em exercício da Polícia Nacional, que fazia aqui o balanço da operação feita no município de Viana. Para mais informações, o caro ouvinte e telespectadores vão poder acompanhar esta matéria com mais incidência nos próximos serviços noticiosos da Rede Girassol. Boa tarde. Mandela Silva, boa tarde. O vandalismo dos bens públicos tem estado a aumentar no bairro. A luta continua. A situação preocupa os moradores. Para mitigar a situação, a direção da escola Sai de Mingas, localizada na mesma área, promoveu um seminário dirigido aos professores com o objetivo de trabalharem na moralização dos alunos, famílias e moradores do bairro referido. A escola Sai de Mingas está localizada no bairro A Luta Continua. Durante algum tempo ficou conhecida como a escola de ações de vandalismo. Já foram registradas situações difíceis, como é o caso de alunos que atacam professores, moradores a invadirem segurança da escola para atos de briga, para além de alunos que participam da destruição de carteiras, quadros, janelas e portas. Hoje, a situação tende a mudar. A direção da escola tem vindo a capacitar os professores em matéria da moralização dos alunos, encarregados de educação e aos moradores do bairro. Os resultados são visíveis, afirmam os professores. Todos estamos a lutar pela mesma causa, visto que cada um se fizer a sua parte em termos de conselhos, apelando, todos nós estaremos a vencer, ou sairemos a vencer. Porque muitos deixam apenas a direção a trabalhar ou a lutar por isso. Mas apelamos aos professores que cada um comece dentro da sala de aula, onde quer que esteja, apelando para que haja mudança da consciência do próprio aluno e tanto também dos moradores desta área que estamos nessa escola. Todos os anos tem sido isso, mas
já melhorou bastante o ano passado, com a equipa nova dos diretores, a direção que nós temos, está a dinamizar mesmo um controle severo e esse controle está a ajudar bastante para fiscalizar esses meninos que estão a vandalizar a escola. Se eles têm essa desvantagem de vir com alguma carga horária, com alguma carga mental, já subcarregada com preocupações de casa, distúrbio de orientação dos pais. Então a escola encontra uma forma de trabalhar com este menino em função de que ele é a razão da existência de uma escola, a razão da existência de um processo de ensino-aprendizagem. Quem orienta a formação entende que participar na melhoria do comportamento dos cidadãos deve ser o papel fundamental da escola. A interação entre a escola e as famílias deve ser um processo contínuo. Nosso aluno não pode ser esta pessoa que vem à escola para criar confusão, ou para roubar dinheiro, para beber, ou para fumar lhamba, mas é o aluno que vem à busca de um conhecimento e que amanhã seja um cidadão que possa contribuir para esta pátria. O diretor da escola reconhece haver diminuição considerável de casos de vandalismo desde o momento em que se implementou o diálogo com as comunidades. Já não são notáveis como era no passado. Tivemos alguns alunos nossos que agrediram os nossos seguranças, mas também esses alunos mereceram uma expulsão, né? Foram afastados e reprovaram. A Escola Saíde Mingas vai continuar a desenvolver o processo de sensibilização dos alunos encarregados de educação a fim de se controlar atos de vandalismo naquela instituição. Diminui o roubo de gado no município dos Gambos, uma prática que era constante na zona e que tirava o sono aos munícipes. Mais de 200 mil cabeças de gado são controladas no município dos Gambos. O roubo e o furto de gado diminuíram significativamente no município dos Gambos. O facto é comemorado pelos criadores da região, onde culturalmente o gado é a principal riqueza das famílias. A informação foi avançada pelo secretário-geral da Associação dos Criadores Tradicionais de Gado do município, João Tietekei, adiantando que a diminuição deve-se ao trabalho realizado pelas autoridades administrativas, policiais e tradicionais. Nesse momento vimos que a situação do município dos Gambos, entretanto, está um bocado controlada, porque também tivemos um pendor de um roubo, que esse roubo era um roubo bocado também podemos dizer um roubo qualificado, que algumas pessoas que vindo do município de Lubango vinham aqui a bater gados na linha férrea, que é à beira da nossa estrada 105, e assim levava o gado. Mas depois a nossa segurança aqui, a Polícia Nacional, fez tudo, fez uma operação coercivamente que ainda do momento a situação está controlada. Segundo João Tietekei, o roubo e furto de gado praticados por meliantes na calada da noite e no pasto eram práticas que no passado tiravam o sono aos criadores dos gambos. Vimos que nós sofríamos um grande transtorno sobre o roubo e furto de gado no município dos Gambos, que nós tínhamos em particular grupo étnico linguístico que nós falamos do Muhacabana. Mas vimos que não era só o Muhacabana, até os tais autóctones mesmo do município dos Gambos, o Odangambos, o Mumuila, também influenciavam-se dos nossos irmãos que eram Muhacabana, também furtavam gado e em nome do Muhacabana. De acordo com o responsável associativo, os criadores tradicionais da região possuem mais de 200 mil cabeças de gado. O gado que é existente no município dos Gambos, estimativamente estamos a controlar mais de 200 mil cabeças em vários setores do município dos Gambos. A falta de água potável na vila de Cazombo, no Mochico, deixa agastados os moradores que clamam por solução urgente das autoridades. Os populares são obrigados a recorrer às cacimbas para ter acesso ao líquido. O administrador municipal do Cazombo disse que estão a fazer um levantamento do número existente de furos para devida manutenção. A falta de água potável na vila de Cazombo preocupa os munícipes. A água que nós consumimos aqui, na verdade, sim, é água suja, não conseguimos assim
Primeira coisa, temos que ferver a água, porque às vezes a água vem com bichos, às vezes barata, também os ratos morem ali. Nós consumimos mesmo uma água bem suja mesmo. A água não limpa, até sujo. Que o governo que veja o nosso estado, porque estamos aqui a passar um estado muito crítico. Nós sofremos com várias doenças, tipo infecções, através dessa água, porque tomamos banho com essa água e nos deixa com muitas infecções, as crianças também. Então, o Estado tem que ver mesmo a nossa situação. Para ter o líquido precioso, é necessário cavar cacimbas para suprir a escassez de água nos bairros periféricos de Kazombo. Nós aqui muitas vezes usamos as águas das cacimbas, portanto, por não termos assim água tratada. Pagamos 70 mil, 75 mil kwanzas, alguns cobram 80 mil kwanzas. O ano antepassado uma criança caiu num dos poços, morreu. E assistimos também uma outra que caía, graças a Deus sobreviveu. Pedimos ao Estado que nos ajudem de uma forma assim segura, que nos dê água mesmo tratada para que todos consigam ter água a jorrar nos seus quintais. O novo administrador municipal, preocupado com a situação, promete fazer manutenções nos furos existentes para que a população tenha o líquido precioso. Estou aqui a caminho de um mês. Temos uma equipa que está a inventariar o número de chafarizes, mas neste momento já intervencionamos e já recuperamos 3 pontos de água. Está na forja a recuperação de 3 pontos de água e, enquanto isso, temos uma equipa a tentar fazer o estudo dentro dos parcos recursos à nossa disposição para ver em que podemos fazer ou em que ponto podemos recuperar. Todavia, neste momento, antes que finalize o ano, estamos a procurar a todo custo mitigar aqueles que são os problemas de base e de maior procura por parte dos cidadãos. Mais de 25 sistemas de água carecem de manutenção na vila de Kazombo. O ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, denunciou esta terça-feira, na cidade do Soio, província do Zaire, o envolvimento de altos dirigentes do país no contrabando de combustível para a República Democrática do Congo. De acordo com o ministro de Estado, estão identificadas algumas individualidades envolvidas neste fenómeno que ocorre regularmente na província do Zaire, com realce para governantes, antigos combatentes, oficiais generais, oficiais comissários, autoridades administrativas a nível da província e munícipes, bem como autoridades tradicionais. Francisco Furtado falava à imprensa no final de uma reunião da Comissão Multissetorial criada pelo Presidente da República para o combate aos crimes transfronteiriços, com destaque para o contrabando de combustível, a pesca ilegal e a imigração irregular. Francisco Pereira Furtado acrescentou que 52% dos casos de contrabando de combustível no país decorrem na província do Zaire, para quem o encontro de trabalho serviu para interagir com as autoridades governamentais da província para juntos estudarem mecanismos para se pôr fim ao fenómeno. Nós seguimos, os quadros formados pelo governo devem servir o país dignamente, diz a secretária de Estado para a Juventude, Danila Bragança. Esta abordagem, no caso, foi feita depois de ter sido questionada pela nossa reportagem sobre o não aproveitamento dos bolseiros, um investimento feito pelo Estado. Morar fora do país em busca de melhores condições de vida tornou-se tendência para muitos jovens. O que preocupa a secretária de Estado para a Juventude é o investimento feito pelo Estado para formar quadros que depois não servem o país. É certo que o jovem tem, se quiser morar num outro país, fazer a sua vida, é normal, não é? A imigração é algo que sempre existiu. Desde que o mundo é mundo e estamos sempre à procura de melhores condições, é pacífico. Mas agora, em relação à questão das bolsas, é um bocadinho mais complexo, porque entendemos que deve existir aí um acompanhamento do Estado para aqueles jovens que
que o Estado investiu para formar, o Estado gastou dinheiro para formar. Então é importante que o Estado tenha o retorno desse investimento. Não podemos permitir que um jovem que se formou durante 5 anos a custas do Estado não seja enquadrado, né? É preciso que se encontrem mecanismos a nível do Ministério do Ensino Superior. Danila Bragança tem uma agenda já elaborada para abordar questões do género com outros ministérios, como o não enquadramento desses profissionais que muito podem fazer por Angola. Esta é uma matéria que dentro daquela agenda que mencionei, interministerial, que vamos tratar de questões relacionadas à juventude, é certamente uma daquelas que muito nos preocupa. E há também aqueles jovens que regressam ao país, foram formados pelo INAB, pelo Estado, regressam e depois não são enquadrados em sítio nenhum. É preciso que existam mecanismos para enquadrar e para acompanhar este jovem que beneficiou de uma bolsa do Estado angolano. Não podemos deixar de ficar assim. A secretária de Estado para a Juventude promete acompanhar de perto a situação e pede calma aos jovens, tanto os que foram formados no exterior como internamente. Eu gostaria de tranquilizar os jovens, porque com certeza esta é uma matéria que nós vamos acompanhar de perto, porque muito nos preocupa. Não é bom e não deve o Estado investir tanto dinheiro em formar jovens e não só, e depois não ter retorno. É necessário que se criem, de facto, políticas mais acertadas para o enquadramento daqueles jovens que foram beneficiados pelas bolsas do Estado, nomeadamente as bolsas do INAB, entre outras. Esta é uma matéria que vamos acompanhar de perto, com certeza. Como jovem e futurista, Danila Bragança descreve a juventude angolana como resiliente. A juventude angolana é uma juventude bastante resiliente, focada e criativa, à espera tão somente de uma oportunidade. Daí que tem sido uma verdadeira honra ao longo destes quase 2 meses ao serviço da juventude angolana. A secretária de Estado para a Juventude, além de se alinhar com outros ministérios para resolver os problemas dos jovens, também vai continuar a andar pelo país a fim de constatar a realidade de cada região. E é precisamente deste jogo que vamos falar agora. Gana e Angola jogam esta quinta-feira à tarde, a contar para o apuramento para a Taça das Nações Africanas. A Red Girassol tem uma equipa destacada no Gana e é ao encontro dela que vamos agora. Júlio dos Santos é o nosso colega destacado no Gana. Júlio, boa tarde, aqui de tarde de Angola. Como está aí os apontamentos que fazes? Boa tarde. Boa tarde, Adilson, também extensivo aos caros telespectadores da TV Girassol. Neste momento, o ambiente é extremamente calmo, depois da seleção nacional, no período das 11 e também 11h30. Acabaram assim por tomar o pequeno almoço dentro de instantes, ou seja, às 13h30, a seleção nacional, ou o conjunto que está a ser liderado pelo técnico português Pedro Gonçalves, vai voltar ao restaurante onde vão almoçar. Depois do almoço há uma pausa de aproximadamente 20 minutos e depois, quando forem mesmo 14h30 de Gana e 15h de Angola, vamos rumar mesmo para o palco onde vai acolher este jogo entre Gana e a seleção de todos nós. Babaiara, que é um estádio com capacidade de albergar cerca de 45 mil espectadores. Depois desta mesma ida até ao estádio vai decorrer a conferência de imprensa. Pedro Gonçalves vai falar aos jornalistas nacionais e também internacionais sobre a antevisão deste jogo que está agendado para amanhã. Pedro Gonçalves vai mesmo falar à imprensa por volta das 15h30 de Gana, 16h30 de Angola. Depois haverá o reconhecimento do campo, no caso o estádio Babaiara, onde a seleção nacional vai efetuar o seu primeiro treino e também o último, uma vez que a seleção nacional chegou na noite de ontem por volta das 21 horas aqui em Kumasi, horário claramente do Gana, e 22h15, horário do nosso país. Pedro Gonçalves falou também com a
da Rede Girassol e o caro telespectador vai poder acompanhar ao pormenor esta entrevista com o técnico principal da seleção de todos nós e também o defesa central angolano David Carmo. O ambiente que se vive aqui, Adilson, é claramente de uma alegria enorme e também boa disposição dos bravos rapazes que vieram cá no Ghana para representar a seleção de todos nós. O jogo mesmo vai acontecer amanhã no estádio Babaiara e claramente que o caro telespectador vai poder acompanhar tintim por tintim este antes, durante e depois desse duelo, que é a primeira jornada do Grupo F a contar para o apuramento do CAN de Marrocos. Nós já lá estivemos no CAN passado, na Côte d'Ivoire, em Bouaké, e nós, a Rede Girassol, estamos aqui em Kumasi. Agora, atualidade informativa internacional. Bobi Wine foi baleado numa perna durante confrontos com a polícia em Kampala, no Uganda. Wine, o líder da Plataforma de Unidade Nacional, uma coligação de partidos da oposição, e foi candidato também às presidenciais ugandesas em 2021, em que foi eleito Yoweri Museveni no poder no país há 38 anos. A oposição argelina tem vindo a ser alvos de atos intimidatórios por parte das autoridades numa altura em que o país se prepara para eleições presidenciais. De acordo com a Amnistia Internacional, as autoridades do país intensificaram a repressão às liberdades cívicas, incluindo liberdade de expressão, reunião e associação no decurso da campanha eleitoral para as eleições do próximo dia 7 de setembro, que deve dar vitória ao atual presidente Abdelmadjid Tebboune. Os analistas têm dúvidas quanto à participação dos eleitores. Dezenas de elementos dos partidos da oposição foram detidos no mês passado, acusados de promoverem a fraude eleitoral, e foi imposta a supervisão judicial a 3 candidatos que têm vindo a apelar à população para votarem em massa no próximo sábado. As últimas eleições presidenciais na Argélia, em 2019, foram amplamente boicotadas, o que resultou numa participação muito baixa do eleitorado e resultou numa legitimidade relativa a Abdelmadjid Tebboune. A Mongólia não cumpriu o mandado do Tribunal Penal Internacional emitido em março deste ano, que pede a detenção do presidente russo Vladimir Putin. Antes, pelo contrário, o país recebeu Putin com todas as honras de Estado devido a um presidente em exercício. A Mongólia foi criticada por não deter Putin e cumprir assim o mandado do Tribunal Penal Internacional. Enquanto isso, a Rússia atacava a cidade ucraniana de Poltava, um ataque que provocou a morte a mais de 50 pessoas. Vladimir Putin foi recebido nesta terça-feira com honras de Estado na Mongólia, que assim ignorou o apelo do Tribunal Penal Internacional e um pequeno grupo de manifestantes que protestou em Ulaanbaatar, capital da Mongólia, contra a presença de Putin, foi detido. A Ucrânia apelou, entretanto, uma forte reação da comunidade internacional relativamente à União Europeia já lamentou que a Mongólia, país que faz parte do Estatuto de Roma, não tenha cumprido com as suas obrigações e levado a cabo a detenção do presidente russo. Na Ucrânia morreram pelo menos 51 pessoas e outras dezenas ficaram feridas na cidade de Poltava, no centro do país, na sequência de um dos mais mortíferos ataques russos desde o início do conflito em fevereiro de 2022. Bem-vindo de volta. Este é o Hoje Notícias. Cerca de 50 chefes de Estado e de governo de países africanos participam no Fórum de Cooperação China-África, FOFAC 2024, em Pequim, que está oficialmente aberto e conta com a presença do Ministro das Relações Exteriores, Tete António, em representação do Presidente da República, João Lourenço. 4 reuniões de alto nível sobre os tópicos de governança estatal, industrialização, modernização agrícola,
Paz, Segurança e Coordenação vão dominar o fórum para os economistas angolanos. Esta é também uma oportunidade para a revisão do modelo de cooperação e para o alargamento às outras áreas de parceria. Ao que se sabe, a cúpula de alto nível deverá discutir temas ligados à cooperação digital e tecnológica, o clima e ainda a energia. Especialistas defendem que os países africanos devem usar o fórum para promover uma cooperação sustentável e mutuamente benéfica. Para estes economistas, o facto de muitos chefes de Estado e de governo enviarem representantes para o FOCAC indicia um esfriar das relações do gigante asiático com os países africanos. Nota aqui um esfriamento da relação, da intensidade que tínhamos em anos atrás, porque sabemos que há questões que devem ser abordadas a nível de chefe de Estado. Nas últimas 2 décadas dos governos africanos, onde podemos notar grande fatia de empréstimos ou de investimento chinês nos países africanos. Bom, a África tem a questão do endividamento, não é? Tanto que ainda é crônico. A África, os seus modelos econômicos ainda apresentam muitos desafios estruturais. Precisamos efetivamente organizar melhor a casa, criar um quadro mais atrativo, um quadro mais transparente, um quadro que garanta que, efetivamente, quando esse investimento vier para as nossas regiões, serão aplicadas e usadas em prol da prosperidade das famílias, das empresas e do país. O volume de negócios entre a China e os PALOP subiu 22% no primeiro semestre deste ano, para 13,7 mil milhões de dólares, com Angola a ser o maior parceiro econômico do gigante asiático. A parceria estratégica China-Angola vem de longos anos, mas nos últimos tempos e em consequência da queda constante do petróleo no mercado internacional, reduziram os financiamentos chineses para a economia angolana. Mário Bernardo entende ser a altura de Angola encontrar outras garantias para continuar a atrair o investimento chinês. Nós temos um setor de óleo e gás em declínio, carece efetivamente de muito investimento, porque nós estamos a sair de um volume de produções, nós estamos a ver 10 anos atrás à volta de 1,7, 1,8 milhões de barris dia, para hoje nos situamos a 1 a 1,1 milhões de barris dia. Há a necessidade de efetivamente o setor inovar, há a necessidade de se fazer uma reestruturação em loco, no sentido de se garantir que o petróleo ainda seja o carro-chefe. Paralelamente a isso, nós, sob o ponto de vista de potencialidades, temos outras alternativas que são, sob o ponto de vista da atratividade, muito boas para a China. Por exemplo, nós temos solos aráveis, nós temos áreas que não são exploradas, portanto, nós temos mais de 58 milhões de hectares disponíveis e só 10% disso é aproveitado. Na visão do consultor econômico Augusto Fernandes, a quebra no volume de financiamento chinês para o mercado angolano deve-se também ao facto de a economia do gigante estar a registrar um relativo declínio. Mesmo assim, o especialista considera que o mercado nacional vai continuar a ser atrativo para a China. O PIB mundial está a encolher, a economia chinesa também está com problemas de manutenção e de afirmação a nível daquilo que é o contexto das nações. A economia chinesa já não tem aquele fôlego que tinha outrora para apoiar tanto a economia angolana. E o governo angolano também não tem grandes garantias para dar ao governo chinês para poder ter mais apoio do governo chinês. Penso que aqui valeu pelo que foi feito e, de facto, fica aqui a baliza aberta com espaço para se fazer muito mais. Eu penso que o mercado angolano ainda configura-se como um espaço privilegiado para receber e captar investimento estrangeiro chinês. No entanto, precisamos rever aquilo que são as garantias que temos para poder oferecer ao governo chinês. Segundo o governo chinês, a Cimeira China-África, que começa nesta quarta-feira, vai servir para os dois lados aumentarem a unidade e a cooperação entre os países em desenvolvimento, reforçar a força do Sul global, defender conjuntamente a equidade e a justiça internacionais e promover a paz e o desenvolvimento do mundo. Nos termos do artigo 29º do Decreto Presidencial, número 90/22, estão realizadas, nesse exato momento, operações, no caso, conjunta de especialistas do SIC-SME
INSS, a AGT e a Polícia Nacional. Isto enquadra-se na segunda fase da Operação Trabalho Digno. Desta vez são alvos os setores da construção civil, obras públicas e mineiro. São no total 4 empresas suspensas e que hoje terão avaliadas o grau de cumprimento das condições de trabalho. O nosso colega Simão João acompanha a operação. Simão, boa tarde. Quais são os desenvolvimentos até agora? Boa tarde, Adilson Garcia. Respondemos a partir do município de Viana, propriamente no distrito urbano do Zango, onde a Inspeção-Geral do Trabalho está, nesta altura, a efetuar visita de trabalho em algumas empresas que não cumpriram com algumas recomendações, portanto, deixadas pela Inspeção-Geral de Trabalho. Eu vou agora à conversa com um dos funcionários em uma das empresas onde a Inspeção-Geral do Trabalho visitou, Sebastião Naninamo. Muito boa tarde. Para já, que condições é que foram criadas aqui para vocês depois da última visita que a Inspeção-Geral do Trabalho fez neste estabelecimento? Sim, muito boa tarde. Primeiro, agradecer a Deus. O trabalho do GT tem feito, fizeram um bom trabalho. Em princípio, aqui, conforme estão a ver, o estaleiro está bem organizado. Que condições é que foram melhoradas? Em princípio, já temos aqui o posto médico, né, que é em primeiro lugar, um bom passo que a empresa marcou. Vai ao dormitório, certo? Alimentação, é muita coisa que foi organizada por aqui. Vocês trabalhavam quantas horas de trabalho que faziam aqui nesta empresa? Olha, antes era lamentável, porque a gente entrava às 6h e largava 18 horas. Mas agora o cenário já não está assim. A gente é de 8 horas, largada às 6 horas, então estamos felizes com isso. E é por aí. E neste momento, para além da alimentação que foram melhoradas, já tem também um posto médico onde poderão ser assistidos medicamentosamente. Também foram criadas as condições do vosso dormitório que anteriormente estava em condições nada boas. Certo, conforme está falando do dormitório, né, que é a coisa mais importante que a empresa fez, um reforço para a IGT, né, agradecemos o trabalho que fizeram. O dormitório está razoável, está muito bonito o dormitório. Temos aí colchão, né? Antes era na madeira, agora já temos colchões, vai o mosquiteiro, e dentro do condutor já temos ventilador a soprar, e estamos de parabéns. Exatamente, Sebastião, sabemos nós que vocês também tinham problemas em relação à segurança social, não estavam inscritos. Nessa altura, como é que está essa situação? Futuramente eu me perguntava por quem eu sou, trabalhando aqui no chinês, não já nem se for uma conta, mas em princípio não temos uma diferença, já estou a conta, já estamos dados já para a segurança social, eu sei que em qualquer momento já alguma coisa, futuramente, um futuro garantido que eu estou por aí, que eu estou a ver. Isso. Okay. Muito obrigado, Sebastião Nanitamo, é que um dos trabalhadores aqui nesta empresa que tem os seus gerentes de nacionalidades chinesas. Foram criadas as condições aqui nesta empresa, desde a alimentação, ainda a saúde e também o dormitório destes trabalhadores. Adilson Garcia, nós com certeza vamos trazer mais depoimentos, logo mais no Girassol Jornal, sobre esta visita inspectiva da Inspeção-Geral do Trabalho. Boa tarde, obrigado por essa partilha de informações. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.